E falando das crianças, né? Porque os pais, né, a família fica muito preocupado com a questão principalmente da fala. Qual é o desenvolvimento comum, assim, normal de uma criança? Qual é a idade para ela falar? Qual é a idade para ela andar? Para que a família não fique preocupada, às vezes de forma desnecessária, ou precise ver com um profissional se está acontecendo alguma coisa. Então, Esther, é importante a gente lembrar, e tem uma frase que, assim, eu detesto, que às vezes ainda é usada, que é a tal da frase que cada criança tem seu tempo. Não existe isso, né? Não existe cada criança tem o seu tempo. Existem marcos do desenvolvimento que são estudados para crianças neurotípicas. Então, dentro do desenvolvimento típico, a criança tem que andar vamos supor, mais ou menos, de 10 meses até 1 ano e 4, é uma variação que, ok, é esperada. Ela tem que começar as primeiras palavrinhas ali de 11, 12 meses até 1 ano e 3. Então, dentro desses meses que existe a variação esperada, e isso vocês podem procurar naquela cadernetinha. Eu devia ter trazido uma para mostrar, mas é uma caderneta que vocês recebem na maternidade das crianças. A do menininho, da criança do sexo masculino é azul e a do sexo feminino é vermelha. Ali tem uma tabela de desenvolvimento, e nessa tabela tem esses marcos direitinho, assim, de tal idade até tal idade. Mas, basicamente, a gente espera que, ao redor de 1 ano de idade, a criança esteja querendo dar os primeiros passinhos, sendo que até 1 ano e 4 ela precisa andar, tá? Não andou com 1 ano e 4, 1 ano e 5 ainda está se arrastando, só anda com apoio, é atraso. Com 1 ano, hoje a gente fala que as nossas crianças são hiperestimuladas, então tem alguns estudiosos já trazendo o desenvolvimento da fala das primeiras palavrinhas a partir dos 10 meses, mais ou menos. Mas vamos deixar lá com 1 ano, está falando 2, 3 palavrinhas funcionais, papá, mamã. E quando a gente diz palavrinha, eu não estou falando papai. Né? Essa criança vai juntar a sílaba, não vai ser bem pronunciado, digamos assim, mas você vai entender que aquilo tem uma função de chamar o papai, de chamar a mamãe, a bobó, como vovó, enfim. Com 1 ano e 6, a criança já vai estar andando bem. Essa criança não pode já estar andando com a perninha muito base alargada, que a gente fala, perninha muito separada, né? Obrigatoriamente tem que estar andando. E o vocabulário dela tem que ser ao redor de 50 palavras funcionais, né? Então, se ela olha para o copo e fala bola, a gente também precisa ficar atento. Ela precisa olhar e falar água, copo, coco, algo parecido. Com 2 aninhos de idade, o vocabulário já está ao redor de 200 palavrinhas, mais ou menos. E daí a gente começa a ter booms, né, de vocabulário, porque isso vai aumentando muito rápido. Então, ali com 2, além dessas 200 palavrinhas, a criança começa a juntar palavrinha da água, não mamãe, sono mamãe, bobó mamãe, né? Começa a indicar com 2 palavras juntas aquilo que ela quer. E aos 3 anos, esse vocabulário pula de 200 para 1.000 palavras, e essa criança já está falando frases com mais ou menos 3 palavrinhas. A partir dos 4 anos, a troca de turno, ela tem que existir o diálogo, contar aquilo que aconteceu na escola. E a partir dos 3, na verdade, a gente já espera que a criança conte quando a gente vai perguntando. Mas, assim, absolutamente com 4 anos precisa existir. E com 5 anos, a fala ela tem que estar muito próxima da fala de um adulto, inclusive sem trocas, né? Às vezes vai ter alguma troquinha de R por L, L por R, coisas fáceis de corrigir, mas a gente espera com 5 anos uma fala muito próxima de uma fala de adulto. Entendi. Então, mãe, pai, já procura se você tem essa cadernetinha para olhar esse material para poder se orientar, né? E então, criança, cada uma não tem o seu tempo, não. Tem que se atentar, ficar mesmo de olho, né? Para as crianças, para o bebê, para tudo. E o que eu falo é que, assim, essa história de, não pode comparar. Você deve comparar. Você não é profissional da área da saúde. Então, assim, a tua melhor forma de saber se o teu filho está com desenvolvimento legal ou não é comparar com outra criança da mesma idade, com o primo, com o filho da vizinha.
com o coleguinha da escola, né, com aquela criança que você já viu lá não sei aonde, que você lembra. Então, comparar é, sim, a melhor forma de saber se a tua criança está indo bem, se você não conhece os marcos. Se você tiver o acesso aos marcos, é muito mais fácil. Na internet tem muita gente que fala sobre os marcos do desenvolvimento também, e a gente sempre tem que ir seguindo. Esse negócio de esperar, porque cada criança tem seu tempo, porque a moleque demora mais mesmo, é assim, não existe. Isso só vai aumentar o atraso, né, e fazer com que a criança demore muito para ser estimulada.